Adriana, eu li recentemente um artigo do Leandro Carnal, no jornal Estado de São Paulo, chamado Os Pais Desnecessários, em que ele fala o seguinte: fiz tudo pelo meu filho, dediquei a minha energia, meu tempo e meu dinheiro. Como dizer a este grau de amor que ele deve se tornar desnecessário? E aí ele fala, né, que todo o objetivo pedagógico e amoroso é tornar-se irrelevante. Quer dizer, o objetivo de um pai, o objetivo de um professor e até mesmo de nós, né, na nossa profissão, é tornar-se irrelevante. Aí ele termina: meu supremo triunfo é me afastar e não ser mais importante. Dali em diante, ser útil é um desejo do meu narciso, uma ferida da minha vaidade. Então, essa questão, né, por que os herdeiros são tratados como crianças, parte do pai e da mãe, parte de um narcisismo deles? Sim, concordo. Parte de uma falta de autoconhecimento, né? Porque eu acho que assim, chegar nesse ponto, que eu acho perfeito, tem muito a ver com o processo de desenvolvimento emocional, de amadurecimento emocional. Coisa que poucas pessoas investem, né? Então, até nós, consultores, eu acho que poucos trabalham nesse sentido de não ser do cliente, né? Não se tornar dependente. Poucos consultores fazem isso, poucos professores fazem isso, poucos pais fazem isso. Por quê? Porque tem uma coisa de uma dependência emocional que alimenta, né? Então, por que geralmente os herdeiros ficam infantilizados? Porque são tratados sempre como filhos. Tem uma dificuldade do pai de ver também o herdeiro, o filho, se tornando uma pessoa, né? Não tem um processo de amadurecimento, não tem um trabalho também de revisitar quem é esse outro. Porque quando era criança e dependia mesmo, não tem uma atualização de foto. Eu acho que as pessoas vivem a vida de uma maneira muito superficial. Não tem esse aprofundamento das relações. Então, uma relação que começou com 5 anos de idade, aos 50, continua do mesmo jeito, né? Aquele filho de 50 é tratado como era tratado quando tinha 5 anos de idade. Então, concordo. Eu acho que é uma questão dessa falta de investigação, de investimento no amadurecimento emocional. Então, se amadurece, assim, fica-se velho cronologicamente, não se amadurece emocionalmente. E nessa relação entre pais e filhos, como que você vê o papel da superproteção, né? Porque antigamente, eu lembro, até já li que nos anos 60, 70, as famílias tinham em média 5, 6 filhos. Morriam uns pelo caminho e tal, né? Hoje em dia é um no máximo, tem uma legislação super protetora, tem essa coisa, né? Os grupos de WhatsApp de mães, né? É uma loucura, quer dizer, os filhos são... Então, não existe também um papel da superproteção que acaba infantilizando essa relação? Ou superproteção, ou uma canalização de todos os desejos e expectativas em um só. Antes era dividido. Na época da minha avó, você tinha 11 filhos. A minha mãe, éramos em 4. Então, você dividia. Agora, fica tudo em cima de um só, né? Então, a hora que você tem 4 para criar, você não fica em WhatsApp. Não dava-se tempo para ficar em WhatsApp. Agora dá, por quê? Porque é um só. Então, acho que tem uma canalização de todos as expectativas, os fantasmas, as projeções em um só. E claro que isso atrapalha este um só. Né? Antes, enquanto a mãe cuidava do outro, dava uma folga para ele respirava. Agora, imagina, pais e mães em um só, fica uma coisa muito mais difícil. Né? E eles projetam muitos sonhos deles, né? Em como vai ser esse filho. Inclusive o sonho de ser feliz, né? Que não necessariamente tem que ter toda essa obsessão. Deixa ele ser um pouco infeliz, né? Não dá para ser só feliz, aí que tá. Exatamente. Aí, é um mito, né? É impossível, exato. Então, assim, o filho muitas vezes fica sendo uma válvula de escape ou uma válvula de escape. E aí não dá espaço para o outro crescer, né? Então, acho que tem um pouco isso. Ter menos filhos, você joga mais expectativa. É como se fosse assim, o filho precisa de mais terapia do que se ele tivesse 3 irmãos, porque ele não tem espaço nenhum. A carga é maior, né? Carga é maior. Entrando especificamente na empresa familiar, né? Na relação pais e filhos na empresa familiar. A gente sabe, né, que os pais morrem de medo da velhice, de se tornarem ultrapassados, irrelevantes,
e nada melhor do que se cercar de gente incapaz e incompetente, né? Para eles sempre serem importantes. Então, esse aspecto também, quando a gente está falando agora da empresa familiar, né? Existe uma certa, não sei se essa palavra existe, mas uma idiotização de propósito entre pais e filhos, né? Porque formar filhos muito capazes é um risco para aquela sensação e desejo utópico de imortalidade dos pais, né? Sim, acho que tem isso. E tem uma coisa assim, filho é filho, é que fala, mais uma vez, você tem que trabalhar muito a relação para entender que aquele filho não é o que aquele filho cresceu. Então, na empresa familiar, a hora que você está tratando com o filho, você não vê um profissional, você vê o filho. Assim como o filho também vê o pai como pai. Então, acho que a gente não pode colocar toda essa carga só no pai. Porque eu vejo muitos filhos tratando, assim, lembro de um caso muito interessante, que o filho foi pedir aumento porque ele ia ter filho. Sim, então e depois ele fica puto porque o pai trata ele como filho, mas querido, você também está tratando ele. Então, eu acho assim, sempre as relações, eu acho isso importante, é uma corresponsabilidade. Sim. Então, eu acho que os filhos, a hora que eles já estão na empresa, e vamos supor, com 20 anos, 30, 40, aí já não dá mais para responsabilizar os pais. Aí é uma corresponsabilidade. Quando você tem 5, tudo bem que a responsabilidade é do pai na relação, muito mais do que do filho. Mas depois não. Então, assim, os filhos, eles também reforçam essa relação. Tudo bem que muitas vezes é inconsciente, é uma coisa que não se percebe. Mas eles já poderiam ter buscado, por conta própria, o amadurecimento. Dessa relação. E uma coisa que eu vejo, né, é que até fora da empresa familiar, o filho de, às vezes, 40 anos não toma nenhuma decisão sem falar com o pai, sem falar com a mãe, né? Quer dizer, não é só no ambiente da empresa que esse processo de infantilização acontece. Quer dizer, ele mesmo se infantiliza para tudo, né? Exatamente, é geral. É uma relação infantilizada com os pais em qualquer situação. Infantilizada com a vida também, né? Verdade. Por isso que, assim, como eu acho que é a minoria só que consegue se desenvolver trabalhando na empresa da família. Precisa ir para o mundo. Então, assim, tudo bem se depois volta, mas já volta maduro. Porque é muito difícil você amadurecer ficando 90% do teu tempo com os pais. Então, um pouco na família, um pouco na empresa, porque você sempre vai ser tratado como filho. Quem que te trata, não te trata mais como filho? O mundo. Então, vai para uma empresa que não é da tua família, você vai ser tratado como adulto. E aí ajuda a se tornar adulto, né? Vai ter um chefe meio cavalo, né? Um pares tentando te puxar seu tapete, né? Exatamente. Mundo como é, né? Realidade como ela é. Agora, meu ponto final aqui nesse tópico, né? Como é que o pai enxerga a maturidade do filho, né? Eu li uma pesquisa, Retratos de Família, desse ano, 2021, da KPMG, que perguntava para os pais, donos de empresas familiares, né? Você tem familiares, né, herdeiros querendo participar da gestão da empresa? 55% falaram sim. E eles estão preparados para participar da gestão da empresa? Só 11% dos pais, né, dos pais ou mães, enfim, dos donos falam que os filhos estão preparados. E 4 anos atrás era 16%, quer dizer, é uma coisa que está piorando. Então, os pais enxergam os filhos despreparados. E aí, eles estão despreparados mesmo ou isso é um reflexo daquele narciso que a gente falou há pouco? Eu acho que vem muito assim, os pais sempre vão ver os filhos como filhos, gente. Sim. Entendi. Sempre vão ver como... Eu acho que tem muito mais uma tendência mesmo de continuar vendo como filho. Então, assim, é difícil, precisa de muito amadurecimento e muito trabalho e alguém de fora para ajudar o pai a perceber que o filho cresceu. Então, acho que pode ter uma coisa de narcisismo, pode ter uma coisa de deixa a vida acontecer e não revisitar, e não falar, gente, vamos, e não ficar atualizando a foto, vendo o que está acontecendo. Então, às vezes, uma coisa, sabe, de deixar o barco correr? Meio de é natural. Se não se faz nada, é assim que acontece, é o automático. Né? Então, não sei. Eu acho que tem uma coisa de o filho vai ser sempre filho. E acho que filhos que ficam na relação, sempre nessa relação, também tendem a
eu estou cuidando de um caso que, assim, é interessantíssimo, né? É um menino, garoto, sei lá, 29 anos, garoto, né? 25, 29. E que tá na empresa com a mãe. Aí eu fui entrevistar uma executiva. Adriana, eles têm brigas absurdas numa sala de reunião. Ele trata, assim, é uma relação de filho e mãe. Então, assim, esse garoto nunca vai crescer lidando com a mãe. É difícil cobrar isso dele, porque a mãe, né, é uma relação já viciada. Então, e o menino fala, eu quero aprender a ser um bom gestor. Não vai ser um bom gestor, nesse caso, se ele estiver com a mãe é forte, autoritária, trata ele como filho, ele responde como filho e assim fica, né? Então, assim, é pouco, acho que o máximo que eu posso fazer é sensibilizá-lo para isso, para essa necessidade dele sair desse contexto. Mas tem uma coisa, Adriana, que é curiosa, que pelo que você fala, parece que a sua sugestão, e é a minha também, é que esse filho vá se tornar adulto em outro lugar. Sim. E depois ele entra na empresa da família. Mas eu passei por isso, né? Quer dizer, quando né? Mas quando eu fui trabalhar na empresa da minha família, eu já tinha, sei lá, 35 anos, já era um executivo com uma carreira. E nas primeiras interações com a família era chamado de neném, de mimado, na frente de fornecedor, de cliente, né? E um belo dia eu chamei e falei, gente, não tem neném aqui, né? E aí o pessoal entendeu. Então, quer dizer, mesmo indo buscar a maturidade fora, você volta e ainda assim é enxergado, né, como neném. Sim. É assim mesmo? Sim, mas aí foi interessante, você se posicionou. Eu chamei e eu acho que era uma área, como você fala, era uma área escura, cega. Né? Uma área cega, exatamente. Acho que era uma área cega, né, da família, de não enxergar, que isso é uma coisa que não ajuda, né, a própria empresa, né? E ainda acho uma coisa, Gustavo, acho que esse momento de reentrada na empresa, de volta, eu acho que ela tem que ser acompanhada, porque senão corre o risco de cair nos mesmos vícios. Verdade. Então, assim, vamos fazer um pacto? Vamos conversar sobre essa relação? O que tem que mudar? Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Eu acho que tem que ter esse acompanhamento para que dê certo, senão fica difícil, né? Então, acho que quando a gente fala de um herdeiro trabalhar na empresa da família, tem que ser preparado, tem que ter cuidado, os dois lados têm que ser preparados. Não é uma coisa simples, é um baita desafio. Você, como pai, não ver o seu filho como filho e o filho também não ver o pai como pai. E aí, que combinados que a gente vai fazer? É usar o mental para isso, mas acho que é muito mais fácil se tiver esse acompanhamento, esse preparo, né? O processo é mais rápido e corre-se menos risco de fracasso.